Vamos fazer um teste no som. Fala, Luizão. Fazendo um teste aqui. Tá ouvindo? Manda um joinha aí pra gente. Fala, Tataco. Luiz tá entrando. E aí? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Minha câmera tá virada ou não? Tá, você tá de lado. Será que eu consigo? Não, tem que colocar o celular de cima, né? Não consigo fazer virado, não. Vertical não vai conseguir, não. Deixa eu ver aqui. Pessoal, a gente já vai começar organizando. Sejam bem-vindos. Podem preparar para fazer perguntas, que hoje a conversa vai ser boa. Vai. Luiz, gostaria que... Hoje o tema vai ser bom. hoje. E nós vamos ao Luiz de cobaia. Então, podem ficar à vontade. Nós vamos pegar todas as dúvidas dele. Gostaria que você se apresentasse, Luiz, por favor, para o meu público e para as pessoas que te seguem, porque seu currículo é vasto e extenso. Eu quase já decorei ele inteiro, mas eu não consigo pronunciar o Fellow de Barcelona, não. Tá, vamos lá. Então, primeiro é um prazer conversar com você, né? Para quem não sabe, a gente se conhece há mais tempo e o Silvio, ele tem 2 irmãos médicos. Então, é um cara que entende muito do assunto e tem um exemplo em casa, né, de pessoas da área. Inclusive, um dos irmãos dele é o Stack, é um grande amigo meu, formou comigo, tá? Então, eu tenho um carinho muito grande pela família dele. Obrigado. Bom, eu sou médico, né, formei em 2007 na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Depois que eu me formei, eu fiz residência de clínica médica lá no Hospital João 23, pela FHEMIG. Saí da residência de clínica médica e fui fazer nefrologia na Santa Casa de Belo Horizonte. E durante a residência eu gostava muito da área do transplante de rim. E durante a residência eu fiquei naquela dúvida, né? Principalmente aquela história, né? Você já começa no mercado de trabalho, são 6 anos de formação, mas 2 na residência de clínica médica, 2 anos de nefrologia. Você está doido para ganhar dinheiro. Exato. E aí foi interessante que, assim, né, eu vou para São Paulo, né? Eu queria fazer uma residência de transplante, só tinha em São Paulo, acabou que eu fui para São Paulo. Minha grande dúvida inicial era, peraí, mas como é que eu vou me manter lá em São Paulo? E aí eu tinha, né, eu dava plantão aqui em UTI, lá em São Paulo tinha um estágio de UTI. Nesse estágio de UTI eu pedi para fazer ele em primeiro lugar, para eu já conhecer o pessoal e já começar a dar plantão lá. Então, lá eu mantive dando plantão de UTI, fiquei lá 1 ano em São Paulo, depois eu voltei para BH. No que eu voltei para BH, aquela também dilema, né, onde que eu vou trabalhar e tudo, né, entrei lá com o pessoal do Hospital Universitário de Ciências Médicas, no grupo do pessoal, comecei a trabalhar no Hospital Mater Dei, e atualmente eu estou, né, lá no Hospital Mater Dei e estou num grupo de nefrologistas chamado Nefroclínicas. Então, e atualmente eu sou clínico geral e sou nefrologista. Então, minha formação é essa. Essa questão da Espanha é porque num período da minha vida eu fiz um fellow lá em Barcelona de transplante de rim. Na verdade, nefrologia, transplante de rim. Sim. Passei um tempo lá, né? Foi uma experiência muito legal. Não só de questão de conhecimento técnico, acho que foi de menos, mas realmente de conhecer as pessoas, como é que a medicina era feita fora do Brasil, como é que as pessoas encaravam a medicina. Então, foi uma experiência cultural muito legal, né? E aproveitando o nosso tema, depois quando eu voltei para aqui para BH e tudo, uma das minhas intrigas era em relação ao meu planejamento financeiro. Sim. Eu até fiz, não sei se eu contei para vocês, acho que eu não contei não, eu fiz um curso, né, para finanças, porque a nossa formação na área de saúde não tem absolutamente nada de gestão, de finanças, a nossa formação é muito técnica, né? Então, foi mais ou menos isso. Então, acho que o nosso bate-papo vai ser interessante hoje justamente por isso. Eu queria aproveitar também queria saber o que você faz, né, hoje em dia, se você atua com médicos, com o pessoal da área de saúde, como é que é?
Eu tenho 13 anos, eu sou Silvio Azevedo, tenho 13 anos de mercado financeiro, fui desde gerente de banco a corretor de seguros, hoje eu tenho a ZV, que é uma empresa que presta consultoria de seguros e soluções financeiras, o que tange investimentos. Eu tenho uma outra empresa que é a Silvio Azevedo, que faz gestão de clínica médica e cuida de planejamento para médicos e pessoas físicas. E médico tem um grande defeito, né, Luiz? Médico não sabe o que é pessoa física nem pessoa jurídica. Então, o erro ele começa antes da residência, quando começa a dar o primeiro plantãozinho, recebendo dinheiro por fora, deixando os 3, 6, 8% com alguém que está repassando. Então, eu já atendi pouco mais de 1.200 médicos na carreira. Eu praticamente brinco que eu nasci no ambiente médico, com pai e mãe, tenho 2 irmãos e vivo esse ambiente diariamente. Então, eu gostaria que quem tivesse dúvidas, pessoal, nós vamos falar hoje sobre planejamento financeiro, um pouquinho de gestão, de estratégia, de como o médico, desde o recém-formado, deve se portar até aquele que vai crescer financeiramente na vida. Se você tem algum amigo médico, algum amigo da área da saúde que quer saber mais, compartilha, manda para eles, porque vai fazer a diferença na vida de muita gente. Um ponto muito importante que você falou no inicinho é: e eu formei, e agora? Existem 2 sentimentos no coração do médico, que é: quero ganhar dinheiro. Esse não é um sentimento errado, apesar de a gente defender que deve-se buscar uma especialização num universo onde a medicina está se tornando prostituída, então quanto mais especialista, melhor. Mas tem muita gente que não tem a opção de formar e não trabalhar. Para essas pessoas, principalmente, eu falo que buscar um consultor é de extrema importância. Por quê? Nunca esqueço um amigo meu, Guilherme, que acabou de terminar reumato. Em 2015, ele sentou comigo e falou: Silvinho, o que eu preciso fazer para depois que eu entrar numa residência eu conseguir sobreviver, estudar e dedicar à residência? Nós, em 2015, criamos um planejamento. Ele juntou uma quantidade X que foi definida de acordo com o padrão dele. Ele não comprou um carrão na época. Ele fez tudo. Fez 2 anos de clínica em Montes Claros e 2 anos agora de reumato aqui, no Felício Roxo. Então, o que eu quero trazer de hemato no Felício Roxo? Dá para planejar. Ele não tinha condição financeira na época para não trabalhar. Ganhava 15, 20 mil reais, guardou boa parte desse dinheiro durante 18 meses de trabalho e foi o rumo da profissão. Isso é uma questão de planejamento. Não necessariamente é onde pôr o melhor, a gente diversificou, tratou tudo da vida dele, mas é isso que eu quero que todo mundo entenda. O planejamento está onde eu quero estar daqui 2, 3, 4, 5 anos. E aí eu te faço essa pergunta, você que... Ó, o Rafael lá, brincando com a gente. Saudações, Rafa. O que você, Luiz, que já é um médico experiente, com mais de 10 anos de formado, onde você se vê daqui 5 anos, por exemplo, profissionalmente? Você já se fez essa pergunta? É interessante que é uma coisa que eu me pergunto sempre, né? Assim, eu acho que é colocar objetivos na nossa vida. É justamente isso, né? Onde que você se vê daqui a X anos, 10 anos, onde que você quer chegar? E isso parte de escolhas da nossa vida profissional, né? Eu tive que tomar decisões importantes, né? Muitas vezes para que eu achava que seria correto, né? Com prejuízo naquele momento, pensando-se lá na frente, né? E eu acho que todo médico, o que ele quer, a primeira coisa que o médico sonha é o seguinte: olha, eu quero sair do plantão, eu quero, né, parar, na verdade, primeiro é parar de trabalhar à noite. Sim. O segundo objetivo do médico é parar de trabalhar final de semana, né? Acho que o terceiro objetivo do médico é parar de dar plantão. Tá? Ó, o Agnello está pedindo para entrar na conversa. Será que eu deixo? Ó. Vamos ver. Pode falar, perdão de interromper. E aí é o seguinte, o importante, o médico sempre ele quer isso, né? Ele quer fugir desses plantões. Então, a dúvida que eu tenho, né, principalmente é no início da carreira, assim, que tem muita gente aqui nossa, que está na nossa audiência, está começando a carreira acadêmica, é justamente essa. Tem como ele já programar dentro da faculdade de medicina? Existe um valor que o médico ele precisa, peraí, eu tenho esse valor X aqui, que eu tenho de mesada, sei lá o quê, esse valor eu tenho que dedicar, né, ao meu futuro, ou vale a pena fazer uma previdência já de cara? Previdência hoje em dia é legal? O que você nos orienta? Vamos lá, são 2 perguntas distintas e muito interessantes.
A questão da educação financeira, que hoje é minha principal função como palestrante, é de mostrar para as pessoas que, independente de quanto ela ganhe, 20% da receita deveria ser guardado. Esse é o grande ponto. Só que a pessoa que está na faculdade de medicina, às vezes ela está gastando 500, 600 reais por mês para festa de formatura e ela não tem capacidade de guardar 120, 150 para o futuro dela, porque é uma questão de disciplina. Quando você vem estudando antropologia, consumo, as pessoas que na faculdade de medicina já gastavam toda a mesada, gastavam tudo que vinha dos pais e não se preocupavam em ter nada, quando elas formam, elas são aquelas pessoas que vão comprar a BMW. Com o primeiro salário no PSF ganhando 10, 11 mil reais, 4 mil de parcela. Aí vai querer viajar para a França, para Dubai, e vai fazer mais 3 mil de parcela, e quando ela vai entender, ela não sobra. Quando ela vai para a residência, o que acontece? A bolsa cai para 2 mil, 3 mil reais, ela tem uma dívida de 7, tem que se matar em dar plantão, e o R1, que geralmente tem uma vida mais cansativa, a desse cara é 100 vezes mais cansativa. Então ele termina a residência cansado e puto com a profissão, sendo que a culpa foi extrema e única de uma pessoa, que não se planejou desde cedo. Então essa é uma questão quase que cultural. É por isso que no Brasil hoje a gente tem 1/4 da população com nome sujo e 79% da população, Luiz, não consegue pagar a conta no outro mês se, por exemplo, o salário não cair. Então, esse é um problema estrutural, um problema de educação, e que minha função hoje, não só com médicos, mas como publicando em jornais, revistas e tudo, tentar mudar esse conceito. Quando você traz a ideia da previdência privada, eu vou entrar antes com um termo que chama dívida previdenciária, pelo que parece, não é a dívida previdenciária do governo nacional, foi um conceito que eu desenvolvi e apresentei em Los Angeles em 2018, que é baseado em quê? O brasileiro, ele só acumula através de dívidas. Como assim? Primeiro carro é financiado, primeira casa é financiada, o casamento é financiado, a primeira viagem 12 vezes, tudo é financiado. Então, o que eu criei? A dívida previdenciária, que é a dívida do eu com o meu eu do futuro. Por exemplo, para quem está nos ouvindo aqui e tem na faixa de 30 a 35 anos de idade e quer parar de trabalhar daqui 30 anos. Essa pessoa que quer ter uma renda de 20 mil reais, ela tem que levar em consideração que a inflação vai interferir totalmente nesse período. Vou até citar o exemplo aqui do meu pai. Quantos colegas do meu pai, que em 94, no Plano Real, quiseram e falaram, vou ter 1 milhão de reais, hoje tem 1 milhão de reais, e isso não serve basicamente de nada nesse padrão de vida. Porque esqueceram de corrigir o dinheiro no tempo e que 1 milhão seriam 14, 15 milhões. Então, para você que quer ter uma renda de 10, 20, 30 mil daqui 30 anos, entenda e aprenda. Você vai ter que guardar 20% da sua receita pro futuro. Ou seja, quem quer 10 vai ter que guardar 2, quem quer 20 vai ter que guardar 4, quem quer ter aproximadamente 30 vai ter que guardar 6. Isso baseado numa carteira de investimentos que dê aproximadamente 0,7 ao mês, ou seja, quase 10% ao ano com juros compostos. Quem está na renda fixa, na poupança, me perdoe, você não vai parar de trabalhar nunca. A previdência privada, Luiz, é uma das 5, 6 produtos financeiros que são utilizados para isso. Então, por exemplo, para quem vai guardar 2 mil por mês para o futuro, eu recomendo pôr 600 em previdência. Para quem vai guardar 3, 900, sempre 30%. Por qual motivo? A Previdência tem uma relação chamada de come-cotas. Ela não tem uma antecipação do imposto que acontece 2 vezes por ano de 15%. Ela tem uma tarifa regressiva que pode dar um benefício de 50% em relação à tributação. Como assim? O imposto do fundo comum é 15%, a Previdência pode chegar a 10%. E sim, existem excelentes previdências no mercado. Não é mais aquela previdência de renda fixa, aquela previdência bancária. Hoje você tem previdências com 100% em ações. Você tem dentro da Icatu, por exemplo, mais de 100 fundos de diversas gestoras maravilhosas. Então, é um pouco de desmistificar os produtos financeiros. Dentro desse contexto de dívida previdenciária, eu colocaria previdência, colocaria ação, colocaria fundos imobiliários, 1% disso talvez em criptoativos. E o que fica em renda fixa? Apenas a reserva de emergência. Você sabe o que é uma reserva de emergência, meu querido?
Pois é, ótima pergunta, inclusive, que eu ia até fazer para você, né? O conceito que eu tenho de reserva de emergência seria Sim. aquele dinheiro que você guarda, né, se você tiver uma emergência qualquer, tá? E eu já vi algumas pessoas falando, né, ah, não, se você precisa de um dinheiro que se você ficar desempregado ou ficar inapto, você tem que guardar esse dinheiro, esse dinheiro tem que durar em torno de 3 a 6 meses, tá? Nunca soube esse valor se realmente o conceito é isso mesmo, tá? Então, na verdade, eu queria realmente ouvir disso de você, né? O que é uma reserva, o quanto que a gente deve gastar, e aproveitando o ensejo da sua fala, é o seguinte, muitas vezes chega um residente para a gente e fala, olha, mas né, eu ganho né, pouco, né? Eu vou guardar o quê? Né? Existe alguma estratégia para esse residente economizar do ponto de vista de investimento? Né? Ou seja, ele deve começar com a poupança, ele deve começar, de repente, com uma renda variável, deixar com a renda fixa. O que você sugere? Vamos lá. Vamos responder a questão. A gente tem uma definição de reserva de emergência que significa o quê? São de 3 a 6 meses do padrão de vida dessa pessoa. Eu sempre recomendo pelo menos 6 meses. E esse dinheiro tem que estar em renda fixa com liquidez, ou seja, ele não pode sofrer variações. Aí você fala, ah, tem que ser onde? Que seja num 105, 102, 106% do CDI, num Tesouro Selic, até mesmo numa poupança. Esse não é um dinheiro para a gente preocupar com a rentabilidade. Primeiro ponto. Então, se um residente vira para mim e faz essa mesma pergunta, eu vou virar para ele e falar, quanto você está ganhando por mês? Ele vai me falar, vamos supor que for 5 mil reais. Falar, 1.000 você vai guardar em renda fixa até juntar a sua reserva de emergência. Após isso, a gente pode expor, sim, o seu dinheiro ao risco. Por quê? Vamos pegar o exemplo de março do ano passado. Quem tinha aí um padrão de vida de 10 mil por mês, de 20 mil por mês, se ele tivesse 60 mil em ação, que é a reserva de emergência dele, no mês de março isso poderia ter reduzido em 30%, 40%, 50%, 70%, como aconteceu com o Fundo da Alasca, por exemplo. Então, é uma questão de consciência. E as pessoas têm que aprender primeiro a caminhar. Elas querem correr. Todo mundo quer ir para ação, para FII, para isso, porque vender rentabilidade é muito fácil, é muito bonito. Mas o que a gente tem que vender chama-se disciplina. E isso aqui está mais do que provado na educação financeira, que se você poupa desde o seu primeiro salário 20%, você vai, independente de quanto ganhar, guardar esses mesmos 20%. E eu falo para vocês com uma propriedade enorme. O que eu salvo de médicos com 40, 50 mil de renda devendo uma fortuna, vocês não têm ideia. E aí, existe uma frase de um querido e falecido tio meu, que o problema não é ter sido rico, é ser pobre. Que para o médico mudar de padrão, muitas vezes é doloroso, e a gente sabe muito disso, a gente vê, e muitos médicos deixam de fazer uma residência qualificada, um bom trabalho para fazer uma pós-graduação, nada contra as pós, acho que devem ser feitas, mas de 2 vezes por mês, sem a qualidade de uma residência, porque eles não têm a disponibilidade financeira para dar o melhor. E aí é um universo de escolha. No universo onde a medicina está sendo prostituída financeiramente, aquele que se destaca e que tem o melhor currículo vai surfar essa onda, né, meu amigo? Isso que você falou é interessante, né? Eu, particularmente, eu sempre me policio muito para nunca aumentar demais meu padrão de vida. Justamente por isso, né? Você fica refém do seu padrão de vida. Então, todo final de ano eu tenho o que eu faço? Eu sento, vejo refaço todas as minhas finanças, né? Justamente para entender com o que eu estou gastando. Uma coisa comuníssima do médico, não só do médico, está falando de médico, mas profissional de saúde, profissional liberal, é o seguinte: se você perguntar para o médico quanto que você ganha, o médico nenhum sabe, né? Quanto que você gasta, o médico nenhum sabe, né? Então, uma coisa que eu aprendi, que é interessante, é o seguinte: é muito mais fácil você ganhar dinheiro deixando de gastar do que você investir, né? Existem bons investimentos, né? E existe uma leitura que eu fiz que eu achei bem interessante, era um exemplo simples, que era o seguinte: se você tem 100 reais, se você consegue um ótimo investimento que você, né, ele te dá uma rentabilidade de 50%, você vai conseguir 150 reais. Se por um acaso você gasta 50% do seu dinheiro, desses 100 reais, você vai ter 50 reais. E se você reaplicar
esse dinheiro nesse fundo, sei lá, de 50%, você vai ter R$ 75, você não vai ter mais seus R$ 100, né? Exato. Então, o que eu faço no meu dia a dia primeiro é tentar enxugar a torneira, né? Controlar os meus... eu tenho aqueles aplicativos que eu anoto os meus gastos. Se eu for, né, comprar uma bala, eu anoto, né? Isso por si só, né, ele já te cria uma disciplina financeira, né? E baseado nisso, né, e aí eu vou montando, né, a minha programação. Eu divido meu dinheiro, eu gosto de viajar. Isso aqui é para viagem, isso aqui é meu fundo de reserva, isso aqui é meu investimento. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi é saber primeiro quanto que eu ganho, né? E depois quanto que eu gasto, para isso eu iniciar qualquer planejamento financeiro. Isso é perfeito. Você tem uma frase do Flávio Augusto, que é um dos maiores bilionários hoje, influencers do Brasil, que é sentar em cima do caixa. Qual que é essa definição? Entender todas as suas despesas e todas as suas fontes de receita. Vamos pegar na pandemia aqui agora. Quantas pessoas perderam algumas fontes de receita? Médico que normalmente tem 4, 5 fontes de receita distintas. Será que se você perder a renda do Mater Dei, você se mantém? Então, é esse que é o ponto. A nefroclínica dá conta. As pessoas têm que entender exatamente isso. Se tem algum engenheiro me ouvindo aqui, não é uma crítica à classe engenheira, mas o tanto de engenheiro civil que está em Uber, você sabe por quê? Porque não tinha reserva de emergência, não tinha um planejamento e ele precisava pagar as contas. Aí ele passou 2, 3 anos como Uber e hoje o mercado já não o absorve mais. Então o médico tem que tomar cuidado. Aquele médico que dá plantão em 5, 6 cidades e que de 4 em 4 anos o coração dele dispara porque vai mudar a prefeitura, coloque o padrão dele junto com aquilo que é fixo e mais recorrente. O resto é sobra. O que você trouxe de inteligência é o que eu ensino para as pessoas sobre criar caixas. Como assim? Eu não falo para ninguém não ter uma bolsa da Louis Vuitton. Eu não falo para ninguém ter o problema de viajar para onde quiser, gastar 50, 100 mil numa viagem. Não é problema isso. Desde que você programe e desde que você entenda que muitas vezes não dá para fazer isso no mesmo ano. Então faça a caixa, vamos para Bora Bora, vamos fazer uma viagem de 30 mil dólares, vamos guardar esse dinheiro por 1, 2 anos e pagar essa viagem à vista, porque você não vai sofrer com o cartão de crédito quando voltar, que é sempre o problema do médico que vai para a Europa. Sim. É sempre. E outra coisa é igual você falou também, né? Pegando o gancho aí. Não, vou dar um plantão na cidade perto que paga bem. Mas será que ele está fazendo a conta certa? Né? Quanto é que é o transporte? Quanto é que é o custo de oportunidade? Né? E, enfim, então essas contas que a gente também, nós médicos, não sabemos fazer. Luiz, aprender isso é perfeito. Você tem alguns casos, principalmente no Maranhão, que eu vou te citar, se tem algum médico do Nordeste aqui, pessoas que viajavam 6, 7 horas para ganhar 1.540 no plantão de 12 horas, relativamente bem para o mercado, mas eles gastavam 400, 500 reais de gasolina, muitas vezes estouravam o pneu do carro, gastavam tempo e colocavam a segurança em risco. Era mais barato ele ter pegado o plantão de 900 em São Luís, por exemplo. Isso acontece com muita gente que está em Belo Horizonte, viajando 400 quilômetros para Montes Claros, para o Januário, para qualquer cidade para fazer. Isso é matemática básica, não precisa ser muito inteligente para pôr no papel. E uma dica muito importante sobre gasto é caixas de dinheiro. Existe uma regra do sim ou não que eu desenvolvi, que a gente deveria sempre fazer uma pergunta. Se é necessário, se for necessário, você vai comprar. Necessidade está voltada à subsistência, ou seja, saúde e alimentação. Um segundo ponto, Luiz, é qual? O que a gente tem que trazer para que todo mundo fique bem inteligente é que, se não for necessário, ela não precisa falar, mas eu vou ser um franciscano. Não, ela pode planejar essa compra, se ela quiser muito, e ter o dinheiro para pagar à vista. Comprar um iPhone em 10 de 1.200 é fácil. Paga 12 mil no débito, no crédito, para você ver. Isso machuca. Muitas vezes isso inibe a compra por impulso. Isso inibe a compra de um carro de 150 mil, que você dá 50 mil de entrada e financia 36 parcelas de 3 mil, porque você dá conta de pagar. O médico ele faz cálculo em plantão. Não, é só eu dar mais 2 plantões por mês que eu pago. E o medicina está entrando num período de escassez.
Sim. Vocês têm que se preparar para daqui 10, 20, 30 anos. E quem está tendo a oportunidade de nos ouvir, entenda. É questão de tempo. Ainda mais com a possibilidade da Faculdade de Medicina vir para online. Para quem não acompanha o mercado, não é coincidência. A FASER, com outras universidades, está sendo vendidas por valores exorbitantes. Por quê? Vale financeiramente a pena para o mercado. E a gente sabe que isso aconteceu na administração, aconteceu no direito, aconteceu no odonto, que a qualidade vai cair. Sim. Luiz, a gente vai ter mais 15 minutinhos aqui. Queria trazer o que você tem curiosidade sobre o mercado financeiro, o que você tem de preconceito com o mercado financeiro. Traz para a gente desmistificar um pouquinho. Oi, travou sua... Oi, desculpa. Voltou. Travou a ligação. A sua pergunta eu não ouvi. O que você tem de curiosidade, de preconceito? O Luiz caiu, vamos dar um minutinho para voltar. Questão que eu estava tratando com o Luiz, que alguém quiser mandar a pergunta enquanto ele retoma. Luizão, vamos voltar. Eu perguntei o que você tem de curiosidade sobre o mercado financeiro, qualquer coisa que eu vou ser sincero na resposta, e o que você tem de preconceito. Porque aqui eu lido com quem é 0 e com quem é 10 da educação financeira, eu já ouvi de tudo. Pode perguntar que a gente responde. Eu tenho uma pergunta, né? Então vamos caminhar nessa lógica do médico, né? Da formação dele, o seguinte. O médico vai de forma, tá? E a primeira dúvida que o médico tem é o seguinte: qual especialidade que eu vou fazer? E cada vez mais o médico ele se pergunta, né? Peraí, eu acho que vou fazer essa especialidade, por exemplo, dermatologia, que financeiramente é melhor, né? Você tem uma opinião sobre isso? Existe uma especialidade melhor? Ou então, na verdade, assim, a gente tem grandes grupos na medicina, né? A clínica médica, a cirurgia, a ginecologia. Existe uma área que financeiramente é mais interessante que a outra? Existem áreas que são mais estáveis que outras. Então, vamos lá. Vou trazer aqui para quem está nos ouvindo. Oftalmo, otorrino, a própria dermato, cirurgia plástica. O que é bom entender? Para quem quer lidar com convênio, hoje basicamente todas as clínicas que eu assessoro não trabalham mais com convênio, a gente destitui isso. O convênio para quem faz otorrino e oftalmo, bom, porque quase nunca é um procedimento. Então essa pessoa ele atende em 30 minutos um paciente, recebe 2, 3 procedimentos, que seria o preço de uma consulta particular de 250 a 400 reais, um preço médio aqui, pelo menos para Belo Horizonte. Então, essas são duas áreas, assim como na dermatoclínica serve para isso também. Na dermatoestética, a pessoa já tem que ter um conhecimento muito grande, porque hoje você tem um mercado com muitos bons dentistas e biomédicos exercendo boa parte da harmonização. Então, muita gente está indo para o corporal, porque aí você já restringe e traz só para o fisioterapeuta a concorrência. A cirurgia plástica continua sendo um universo muito bom, mas ela requer um tempo muito forte de residência. No seu caso, a nefro também é um universo muito bonito, porque existe uma escassez. Aí é pensar um pouco de escassez de mercado. Clínica está sucateada. Clínica, você tem um tanto de clínicos. Então, quando você entra e faz, eu brinco que clínica não é nem subespecialização. Clínica é o primeiro passo para uma especialização. Você entra para as outras áreas, você tem duas armas na sua mão. Você tem a arma de dar, entre aspas, plantões de clínica, que tem sempre demanda, e ser um nefro. Você ainda entrou para a parte de transplante. Então, você reduziu o seu universo e aí oferta e procura. Quantos médicos que fazem transplantes, que para todo mundo que está ouvindo, de rim você conhece? Eu conheço 2. E eu tenho 1.200 médicos na carteira. Eu estou falando. Agora, quantos médicos você conhece? Sim, são poucos. Quantos dermatos você conhece, mas quantos dermatos com subespecializações você conhece? São poucos. Então é isso que eu gostaria que todo mundo entendesse. Não quero tirar o desejo nem a vocação de ninguém. Eu acho, por exemplo, a pediatria talvez a parte mais linda da medicina. Só que vai dar plantão boa parte da vida, vai atender convênio, vai receber foto de cocô, vai ganhar no máximo 30, 40 mil reais
Então, esse pediatra ele tem que entender que esse é o universo dele. Então, se é vocação, tem que pensar em vocação. A parte da GO, tem uma médica, eu não vou citar o nome aqui, que está ficando milionária com o GO, fazendo coisas íntimas das mulheres, que é a reconstrução. Ou seja, ela foi para um universo micro, do micro, e está zilhardária. Sim. E Então, sabe o que é interessante no que você falou? Acho que duas coisas. Primeiro, desse exemplo do ginecologista, que ele saiu do mais do mesmo, né? Ou exato. seja, ele viu na especialidade dele um nicho que era inexplorado, tá? Então, uma coisa que eu converso muito com os residentes é: espera aí, mas você quer fazer tal especialidade, mas busca na sua especialidade um nicho que ninguém faz, uma coisa diferente, pegue fatia de mercado. E o segundo ponto, né, eu que trabalho no Mater Dei na preceptoria de clínica médica, é o seguinte: olha, tudo bem, você quer ser nefrologista, endocrinologista, cardiologista, mas não deixe de ser clínico. Igual que você acabou de falar muito bem, assim, o universo de clínica é muito maior que o universo dessas subespecialidades. Eu, quando eu fiz nefrologia transplante, eu fui me limitando, né, e é mais confortável para o médico ele ser especialista. Só que o universo, por exemplo, da clínica médica é muito maior, né? E aí, talvez é o conceito de agregar valor à sua consulta, né? Hoje em dia, o que eu tento fazer no meu consultório é justamente isso. Olha, o paciente ele chega com problema de rim, né? Mas eu quero saber dele do coração, do pulmão, do colesterol, já que é uma coisa que eu lido no dia a dia, tá? Eu aproveito e agrego valor. A minha consulta é bom para mim, é bom para o paciente, né? Então, acho que assim, é aproveitar. Eu sempre falo com o pessoal o seguinte: olha, nós não somos nefrologistas, cara, nós somos médicos. E dentro da medicina, a gente exerce a profissão da forma que a gente gostaria. Então, acho que é aproveitar isso, né? Nem que seja, eu quero mexer com gestão, eu gosto, tudo bem, mas aproveite essa parte de conhecimento clínico para fazer bem feito aquilo lá, né? Então, eu penso muito isso. Isso é lindo, porque existe um neurocirurgião do Rio de Janeiro, foi professor titular da Universidade Estadual do Rio, que era das coisas mais lindas dele. A cirurgia com ele era 200 mil. E ele atendia SUS. Só que para ele operar era 200. Eu perguntei para ele: o que fez você conseguir chegar nesse preço? Ele falou: 50 anos de medicina e de referência de estudo. Só que eu não comecei assim. Se você for pegar, até ele chegar no nível da subespecialização dele, foram 28 anos de estudo. Então, as pessoas têm que entender que é colocar meta e tempo. Ser clínico é o primeiro passo básico, assim como você pega hoje e vê muito cirurgião plástico que ainda atua na cirurgia geral por causa que ainda não criou um nome, o mercado está mais difícil, está buscando. É isso, é buscar uma solução. O entregar mais do mesmo, que é o que acontece hoje na medicina, principalmente para os médicos que têm aí mais de 50, 60 anos, gente, o mercado está acabando. Se você não tem um consultório bonito, cheiroso, se você não trabalha a relação da sinestesia, do cheiro, do contato, da experiência, do sorriso, se sua secretária não foi bem treinada para receber um bom telefonema, fazer um script para marcar, receber o paciente, esse paciente não volta. Existe um estudo que foi feito por um amigo meu, hoje cliente, Carlos Eduardo. Ele é médico em São Luís, que é um dos caras mais fantásticos em marketing que eu conheço, e é médico. Ele fez um estudo que 19% apenas dos pacientes voltam à clínica. E você sabe qual que é a dificuldade? Porque quando ele sai com um pedido de exame, ele fica com preguiça de marcar o exame. Tem uma clínica aqui em Belo Horizonte que eu prestei assessoria, a gente começou a fazer com que a secretária já ligasse, já agendasse o exame de sangue, de urina. Se for caso cirúrgico, então, principalmente para a área de estética, para agendar a tomografia, para fazer tudo. Porque o cliente já saía de lá com os exames prontos. Então ele sai, faz o exame e retorna. A gente aumentou de 3 cirurgias de rinoplastia por mês para 16, isso no intervalo de 4 meses. Ou seja, o problema não era a competência do profissional. O médico é competentíssimo. O problema era o processo de venda. Isso, querendo ou não, a gente já falou de finanças, um processo de venda, e aí entra aquela pergunta que eu te fiz ao início, chama estratégia. Onde que o Luiz quer estar daqui 5 anos? E daqui 10?
Você já tem um currículo vasto e extenso? Você já fez esse pensamento há 5, 7, 8 anos atrás? Em 2017, que foi acho que o presente formado, você já tem 14 anos de formado? Ou quando a gente olha para quem está começando ou quem está perdido ainda na medicina, faça essa pergunta. Se você não souber, me liga. Você está perdido e eu posso te ajudar nesse caminho. Eu queria aproveitar a nossa linha do tempo, né? É o seguinte. Então, a primeira pergunta, acho que você já respondeu muito bem, né? De repente, dá um norte pessoal, pensando do ponto de vista econômico, quais são as principais especialidades, né, que são mais lucrativas, vamos dizer assim, pensando só no lado econômico mesmo, tá? E o segundo dilema do médico é que o médico começa a fazer residência, né? E normalmente é o período que muitas vezes ele vai casar. Sempre. E a pergunta é, né? Vale até um pouquinho fugindo, né, exatamente do nosso assunto, né? Vale a pena nessa época já comprar um imóvel? Vale a pena alugar? Nunca. Né? Nunca vale comprar. Alugar? Uma vez eu vi num livro, né, que era muito interessante, que ele falava justamente isso. Quando você compra um imóvel, você se prende àquele imóvel. Então você perde essa capacidade sua de escolha, né? Porque você recebe uma proposta X, não, peraí, mas eu tô pagando imóvel aqui nessa região, então como é que eu vou mudar se eu tô pagando imóvel? Né? E a pergunta que a gente sempre faz é isso: vale a pena comprar ou é melhor a gente alugar? Olha, financeiramente eu vou ser bem franco. Financeiramente falando, comprar é uma burrice. Entretanto, quem sou eu para julgar sonhos? Entendam isso, pessoal. Eu acho que o ter o imóvel próprio é quitado, viu? Porque senão é um imóvel financiado, não é próprio, ele é do banco, enquanto tiver alienação descrita lá. É uma questão de desejo, de sonho. Muita gente quer ter isso. Esse é um ponto, eu não discuto com sonho. Eu auxilio as pessoas a construírem os sonhos de maneira consciente. Essa é a minha profissão. Só que, quando você está numa residência, alugue. Depois que você termina essa residência, você fecha muita porta, você falou muito bem. Ao ter comprado o imóvel, você deixa de ir para São Paulo, você deixa de ir para o Rio de Janeiro, você deixa de ir para a França. Você tem um elefante branco com uma parcela de 4, 5 mil reais pelos próximos 20 anos. Você não se permite sonhar muitas vezes, porque você criou uma âncora. Então aluguem, formem não, né? No caso, termine a residência, termine a segunda residência, comece a ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês. Se tiver sobrando dinheiro para o seu futuro, para a sua viagem e para a parcela do imóvel, pode comprar financiado. Se não, não interfira no seu futuro, porque o preço que você vai pagar ele pode não ser tangível hoje, mas daqui 20, 30 anos, quem está me ouvindo vai falar: filho da mãe, por que eu não fiz isso antes? Pergunta para aquele médico que está com 60, 70 anos no plantão do seu hospital: você está feliz? Só isso. Se você quer ser o velhinho do plantão, não repita os mesmos erros que ele teve. Até porque 2, 3 filhos podem vir, 2, 3 filhos numa faculdade de medicina particular hoje custa 20, 30 mil. E aí? Como é que vai ser? Até os 70? Cadê a qualidade de vida que poderia ter existido, gente? A questão, você falou muito bem ao início, não é ganhar muito, é gastar bem. E eu quero que todo mundo leve essa reflexão que eu vou fazer aqui agora. Você sabe por que pessoas que ganham 2, 3 mil reais e se aposentam com 2, 3 mil reais são mais felizes do que quem ganha 50? Porque elas conseguem manter o mesmo padrão. Quase ninguém na classe médica, a não ser o Salvador, os donos de hospitais, conseguem manter o padrão sem trabalhar. Porque quando eles começaram, e aqui entenda para todo mundo, ganhando 30, 40 mil reais, pagando uma merreca num Brasilprev de merda, R$1.000 por mês, achando que isso vai ajudar na vida dele. Como eu falei, você ganha 30, tem que guardar 6 para o futuro. Você ganha 50, tem que guardar 10 para o futuro. Viva com os outros 40 na abundância. E outra coisa, se você é homem ou mulher médico e tem companheiro que não é médico, para de comprar franquia para esse cara. Para de jogar dinheiro fora. Jogar 300, 400, 500 mil para arranjar um emprego para o outro ser feliz. Estimula a estudar, estimula uma carreira. Crie as coisas.
Isso é uma recomendação importante, eu vejo isso todos os dias. E o bom é que quem me contrata hoje basicamente pede autorização para tomar decisões. É como se eu falasse não, essa pessoa não tomasse. Então isso é muito importante para todo mundo que está aqui nos ouvindo, seja ele médico, profissional da saúde, corretor de seguros, qualquer cargo. Eu acho fundamental isso, assim, a gente ter aquela tal do paciência para ganhar dinheiro, né? Eu acho fundamental, né, como no mundo dos investimentos, a diversificação, né, e no meio médico, né, o investimento intelectual, que é isso que a gente acabou de conversar, né? Faça a sua especialização, busque um conhecimento diferente, né? Busque um conhecimento em gestão, busque um conhecimento em marketing, né? Hoje em dia é fundamental. Então, isso acho que vai fazer a nossa diferença. E é o seguinte, né? O médico foi, né? Ele fez a residência dele, ele formou, e a grande dúvida também é o seguinte: vou abrir meu consultório, né? Abro sozinho, abro em grupo, né? Atendo só particular, um valor menor, né? Atendo convênio. O que você acha disso, Silvinho? Qual que é o seu Olha, eu vou tentar nichar essa resposta para Belo Horizonte, porque a resposta para o interior é muito diferente. Entenda que o custo da oportunidade do interior geralmente é muito melhor. Então, eu vou trazer essa resposta para BH, ou posso dar as duas, mas não sei se a gente vai ter tempo. O que acontece? Primeiro, a minha recomendação é junte o dinheiro para abrir, sim, um consultório depois de 2, 3 anos aí de pós-especialização, já com clientela, ou seja, mapeie seus clientes. Como assim? Você está atendendo o Zé da Silva Sauro na clínica tal? Anota o telefone. Pega a ficha dele, guarda, porque quando você for abrir seu consultório, você já tem um e-mail marketing. Você pode mandar um e-mail com a apresentação. Eu recomendo a todos os médicos que mandem uma carta ou um presente de boas-vindas para 300, 400 pessoas que já foram pacientes dele, falando que está abrindo esse consultório. A diferença vai muito aí da segmentação de qual o público que eu quero atender. Existem algumas profissões que é muito difícil você começar sem o convênio. Então, o convênio ele tem que ser, na minha visão, uma porta de entrada para trabalhar no máximo 3 dias da semana. Ou seja, segunda, terça e quarta é convênio, quinta e sexta. Ah, mas mesmo que eu fique com 4 pacientes particulares na semana, sim. Deixa eu emendar outra pergunta, aproveitando. Eu posso ter no meu consultório, né, convênio, uma agenda de convênio particular? Você deve. Entendeu? Para mim, você deve. Vai ter muita gente aqui, principalmente quem é paciente, vai me esculhambar, mas é real. A questão é, se você construiu essa bagagem, vamos pegar aqui um exemplo bobo. Você, de exemplo, atende 5 dias de convênio. Qual que é a primeira atitude? Tirar 1, tirar 2, tirar 3, tirar 4, tirar 5. Isso geralmente demora 1 ano, Luiz. Não é uma coisa de vamos fazer do dia para a noite. Porque numa gestão, eu entro dentro da clínica, eu pego todas aquelas fichas, mapeio, entendo o perfil do cliente, começo a trabalhar esse cliente, vejo se esse cliente é rentável ou não, viu, gente? Lembra que eu sou do universo financeiro. Eu lido com dinheiro, eu não lido com a relação médico-paciente. Eu vejo se esse paciente é rentável para prospecção. O que é prospecção? Para mandar aquelas 300 cartas falando que o escritório reformou, mudou para um coquetel. Hoje a gente não pode ter coquetel por causa do Covid, da pandemia. Mas o que falta para o médico é questão de gestão, de vendas. Eu sou muito bom com isso porque eu estudei venda para isso. Qualquer um que está nos ouvindo aqui, pega um livro chamado Spin Selling e vai ler. Vai adorar, vai ver que você faz tudo errado no seu consultório. Se culpar secretária por uma incapacidade dela, por falta de treinamento dela, por agenda vazia, está na hora do médico entender que ele é um empresário, ele é o dono do negócio, e que capacitação de funcionário é importante, que benefícios para funcionários são importantes, até porque você tem que qualificar para essa pessoa saber como lidar com o cliente, saber alimentar, que seja o Doctor's Y Clinic ou uma planilha de Excel bem feita, para ligar para esse paciente, mandar uma carta no aniversário, perguntar num pós-tratamento se ele está bem.
Eu tenho certeza que você faz isso com todo mundo que você fez transplante. Além de ir ao consultório 3, 4 meses depois. Por quê? Porque esse paciente ele exige o seu acompanhamento próximo. Só que os outros precisam de um acompanhamento próximo. O livro chama SPIN, S-P-I-N, Selling, tá? Depois eu te mando no zap o nome certinho. Quem quiser depois também me manda aqui inbox, que eu mando o nome certinho. Então, Lu, é uma questão que médico tem que aprender a ser empresário. Eu fui pegar o cachorro que está chorando. Se o médico não for empresário, ele vai ganhar pouco dinheiro. Não, ele vai ganhar 30 mil. Aí daqui 10 anos ele vai estar ganhando os mesmos 30 mil, porque a consulta não pôde subir, porque ele não tem mais paciente. Existe muito médico charlatão, muito médico vagabundo, muito médico ruim? Claro, todo mundo, toda profissão tem. Só que o que eu quero trazer é, médico, se você não tem capacidade para isso, contrate uma agência de publicidade que tenha. Entenda que faz parte da marca e do reforço e do posicionamento isso que a gente está fazendo aqui agora. Isso para mim é importante e para você é importante. Quantas pessoas não estão vendo? Seu currículo é bom, o meu também. Eu tenho matéria internacional publicada, você também. Então, assim, é isso que eu quero que o médico entenda. A gente não vai chegar longe se a gente não for diferente. E Sim. ser diferente, nesse caso, é ser melhor. Resumindo o que você falou, é uma coisa interessante que é o seguinte. Você tem que se propor a ser bom no que você faz. Ou seja, eu sou médico, né, eu preciso, né, ser bom como médico. Mas é importantíssimo olhar o meu entorno. Né? Tá? Como é que meu paciente, que é meu cliente, está chegando no meu consultório, né? Como é que esse paciente, né, o feedback pós-consulta, né? Como é que esse paciente vai retornar? É uma coisa mais difícil que você conseguir cliente, né? Não que é mais difícil, é difícil a gente já conseguir o cliente, o paciente. Então, se você consegue esse cliente, né, mantenha, fidelize esse cliente, tá? Que já foi difícil conquistá-lo, né? Então, você conquistar novos clientes é mais fácil você manter os que você já tem, né? Então, isso acho que é fundamental. Então, assim, cada vez mais também eu olho para isso, para a experiência do cliente, a experiência do paciente. Qual que é a experiência que ele teve comigo na minha clínica, né? E você trazendo esse mundo para o mundo de negócio é isso, né? O pré-venda, o pós-venda, né? Total. Então, eu acho que o médico, né? Nos nossos pais, meus pais não são médicos não, mas, né? O pessoal mais antigo, até lei de mercado mesmo, oferta e procura, não tinha tanto médico, ó, sou eu, não é ninguém, né? O valor, o honorário médico era legal, então o médico nunca se preocupou com isso. Hoje em dia não, isso mudou, né? A lei da oferta e procura aumentou, né? A gente tem que se profissionalizar mais, né? A gente tem que, né, respeitar o horário, a gente tem que chegar na hora. E perfeito, né? Velho. Então, assim, tem que parar com isso de achar que, não, peraí, é porque eu sou médico, eu estou numa urgência. Não, tudo bem, mas horário, ponto final, né? Se for uma urgência real, o que aconteceu naquele momento, que pode acontecer com um surto, o psiquiatra atrasar, porque o paciente teve um surto psicótico, ele teve que ir atrás, tudo bem. Mas agora, você tem uma cirurgia às 8 da manhã, marca 4 horas da tarde a consulta, não põe meio-dia sabendo que isso pode atrasar, não. Entendeu? É falta de respeito. O mercado não tolera mais falta de respeito. Uma das estatísticas de pesquisa que eu fiz, quase 60% dos pacientes não voltam naquele médico que atrasou. E existe um limite de atraso, existe até mesmo um treinamento que a gente dá para a secretária para explicar o atraso, para você ter ideia. Uma coisa, Lu, que é importante... Boa noite, Débora, tá boa lá, ó. Nossa assessora de imprensa, que não sabia que a gente se conhecia, coisa pra gente. Então, o que eu quero que você entenda? Existe um negócio que chama Net Promote Score, que é o NPS. Se você quiser, você pega um Google Forms, manda para o seu paciente e coloca assim, de 0 a 10, o que você achou do atendimento da minha secretária? De 0 a 10, o que você achou do ambiente, do cheiro, o ventilador estava calor? O médico atrasou? Sim ou não? Se sim, foi um atraso aceitável? Isso você pode mandar para todo paciente. Não façam como a maioria que usa o Dr. Alia e só manda o Dr. Alia os pacientes que são legais. Você não tem que ter avaliação ruim e negativa no Dr. Alia, não. Isso eu concordo. Ou é uma questão de posição. Mas você tem que entender. E essa dica aqui, turma, eu sou um dos únicos consultores que faço e vou dar essa dica, que é a dica de $1 milhão. Vire para uma empresa e faça uma pesquisa de satisfação do seu atendimento.
Essa empresa vai mandar 10 clientes ocultos, eles vão avaliar tudo, inclusive o tom, o gesto, a fala, se o médico é cortês, se ele não é, se ele vende, se ele não vende, se ele vende laboratório, se ele vende... Entendeu? Isso tudo. Porque existe uma coisa que o doutor e a doutora têm um medo, que é da crítica. E quando eles pagam para entender, os aspectos são pontuais, a gente corrige aquilo de maneira muito mais fácil. Isso são processos que a Azevedo, que é a minha outra empresa, faz. E muitas vezes, apenas com um gesto, a gente começa a exercer a mudança. Porque a gente entende onde que está a falha em todo o processo. Tem muita gente deixando o dinheiro da mesa, que vai fazer um fellow, mas não estuda, só para ter no currículo. Vamos realmente dedicar a ser melhor, a ter no mercado bons profissionais e, principal, o mercado está carente de bons seres humanos. É o tal de você se colocar no lugar do outro, né? Sim. É só você se imaginar no lugar do paciente, né? Eu odeio esperar. Né? Total. Então, eu não quero chegar no médico e ficar esperando. Ah, porque ele é assim, assado, ele é bambambam, ele está na cirurgia, mas isso não, o problema é dele, não é meu. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, e muito com essas questões, né? Disso que a gente acabou de falar, né? De acolhimento do paciente, passar a mensagem de forma clara, né? Objetiva, né? Entender o objetivo da consulta, tá? Acolher o paciente pós-consulta, isso aí é fundamental, né? Acho que assim, Total. é uma relação médico-paciente, né? E até para melhorar a sua consulta. A partir do momento que o paciente se sente acolhido, ele começa a se abrir mais com você. E na hora que você está conversando, fica mais fácil você chegar ao diagnóstico. Muitas vezes o problema dele é uma conversa, né? Que aí você consegue resolver. Não é nem remédio. E ele recomenda. Sim. O paciente feliz, ele te recomenda. Ele fala que você é lindo, que você é atencioso, que você é doce, que você é gentil, que você é pica, que seu currículo é bom. Ele começa a te vender de maneira natural e gratuita. Tem um livro, Luiz, dentro da sociologia, que chama O Ensaio sobre a Dádiva. É um livro de leitura literalmente chata pra caramba, mas é um livro perfeito, que mostra a relação de empatia e como que funciona o universo de trocas no mundo. Ou desde os escambos que eram feitos pelos vikings até as relações de troca da sociedade atual. E muitas vezes o paciente ele tá o carente do carinho, do toque. Isso vende. Aquele médico seco que não conversa, que atrasa, esse médico ele está fadado ao fracasso e ele vai ser expurgado do mercado em 10 anos. Sim. E eu queria aproveitar a sua fala de novo, né, e fazer uma outra pergunta, né, seguindo a nossa cronologia. Né, o médico foi, estudou, formou, virou dermato, casou, alugou apartamento, né, abriu o consultório, né, pegou suas dicas, né, enfim, para ver a questão do particular e do convênio. E muitas vezes ele se frustra. E acho que os motivos você deixou bem claro aqui. E aí, uma coisa que eu ouço muito é o seguinte: poxa, medicina não é igual antigamente, né? Médico, para ganhar dinheiro, tem que abrir um segundo negócio. Né? O que você me fala sobre isso? É interessante isso? O médico investir fora da área médica ou não? É melhor ele concentrar no que ele é bom, que ele se propôs a fazer? Vou te responder. Pera aí. Rapidinho. Vou fechar a porta aqui. Ó, primeira coisa que eu quero trazer. Sonho sem planejamento não é nada. Então, a maioria das pessoas se frustram porque não tinham planejado, não sabem acompanhar se aquilo estava dando certo ou errado, porque não tem. Ponto. Segundo, sim, o segundo negócio, para qualquer profissão, é importante. Para qualquer. E aí eu falo, mexa com aquilo que você goste. Estude, dedique. Eu não preciso falar que médico talvez seja uma das classes que mais estuda. Agora, você gosta de restaurante? Olha o Léo Paixão aí, galera. Médico. Você gosta de finanças? Eu te falo uns 10 médicos que lidam com finanças que são bem-sucedidos. E se bobear, ganham mais com finanças do que com medicina. Mas aí dedique, estude, porque tem uma frase linda.
Me fale um vendedor que estudou mais que um médico, que eu te apresento um milionário. Então, esse é um conceito que sim tem que diversificar, e diversificar não é só financeiramente falando em dinheiro no banco, em atividade profissional. Nessa crise eu cheguei a perder mais de 250 mil de contrato e não mudou nada na minha vida, porque hoje eu tenho 4 atividades profissionais, já tive empresa de transporte, comprei e vendi, já tive Cria de Minas, que é uma empresa de roupa. Por quê? Porque eu me identificava com o produto, sou bom na parte de gestão, entrava, mudava a gestão e vendia. Isso é estratégia. Por que o médico não pode fazer isso? Por que o médico não pode ter uma clínica popular e estar dentro de uma Mater Dei? Isso é empresa, desde que ele aprenda gestão. Pessoal, nós temos mais 3 minutinhos só, antes da live ser encerrada. Eu tenho umas 20 perguntas para você ainda aí. Eu vou marcar uma segunda dose, véio. Isso aí não tem problema nenhum. Manda aí mais uma. Eu, na verdade, assim, só para a gente finalizar, que já está terminando aqui, uma coisa também que eu vejo muito é o seguinte, é o medo do médico entrar no mundo digital, né? Instagram, Facebook, né? Eu acho que a nossa formação é muito... de certa forma, ela nos condena isso. Tá? O CRM é foda nisso. Esse é o problema. Pois é. Tá? E uma coisa que eu vejo muito é assim, poxa, como é que eu vou abrir um consultório particular? De onde vai vir meu paciente? Eu gosto de falar o seguinte, olha, você pode ser o melhor médico do mundo, o melhor profissional de saúde do mundo, mas se ninguém conhece o seu trabalho, né, não tem ninguém vai. Das pessoas irem, né? Então, assim, hoje em dia o mundo digital não é uma coisa fácil, né? Eu mesmo tenho uma certa restrição até hoje, né? Comecei, não tem tanto tempo, mas eu vejo que é fundamental, né, para a minha carreira, tá? Então, acho que é uma coisa que a gente deve pensar, assim, na faculdade de medicina já, no início da nossa formação, a gente divulgar o nosso trabalho. Se a gente faz um trabalho bem feito, né, é importante as pessoas saberem que você faz aquele trabalho, senão elas vão te achar. Né? Então, acho que é uma coisa importante a gente nesse lado. Se você escreve artigo na faculdade, se você foi monitor na faculdade, para essas pessoas que estão te acompanhando, ver que você não é mais um. Isso desde a faculdade, só que para isso eu tinha que inserir matérias como marketing, como gestão e como algumas partes do direito. Então, eu sempre recomendo a todo médico, antes de tomar qualquer decisão em relação à exposição do nome da marca, buscar ou uma assessoria especializada ou um jurídico especializado para fazer uma análise do que pode e o que não pode. E aí eu falo, pessoal, os velhos do CRM estão atrasando a medicina. E é por isso que, principalmente na área de estética, o médico está sofrendo contra biomédicos qualificados, contra odontólogos, dentistas qualificados. Está na hora da classe se unir e falar CRM. Não dá para ficar baseado no estatuto escrito há quase um século. Isso é de extrema importância para a exposição da marca e do profissional na medicina. Ótimo. Silvinho, acho que o nosso tempo vai acabar aqui, né? Primeiro eu queria te agradecer muito aí, né? Foi muito esclarecedor o nosso papo. Tá? Deu para aprender demais, né? Como eu disse, assim, esse papo acho que ia pelo menos mais uns 30 minutos, 1 hora, né? Tranquilamente. A questão, assim, de dúvidas, né? A gente ficou, o médico, a nossa saúde não tem formação nisso. Então, é fundamental. Se a gente não tem formação, né? Acho que o melhor que a gente faz é realmente procurar alguém que saiba disso e nos auxilie, né? E como é que o pessoal faz para te achar? Pode me seguir no @Silvio C. Azevedo, me mandar alguma mensagem aqui, ficar à vontade. Compartilho muita dica de graça, então sempre abro caixa de pergunta. Quem quiser contratar, meu escritório fica no Lourdes. É só vir tomar um café. A primeira conversa é um presente. Os primeiros 30 minutos é um presente. Depois não é mais não. Mas a gente recebe, bate um papo, até porque hoje eu tenho um posicionamento de mercado que nem todo mundo consegue já me contratar. Eu já saí do convênio. Então, é uma segmentação onde geralmente eu só pego profissionais já um pouco acima. Mas eu tenho uma equipe linda com 70 pessoas dispostas a ajudar e a melhorar a vida financeira de muita gente. Beleza. Muito obrigado. Lu, tá? Obrigado pela atenção, sucesso e bom trabalho, boa semana. Até mais. Obrigado. Abração, gente. Agradeço a todo mundo que participou aí também. Valeu. Tchau, tchau.